Boa noite, meu amigo Éder Júnior, que enfilera comigo e responde nas fileiras de frente do nosso MDB cataguasense. Meu muito boa noite. Eu já te conheço, né? A gente já se reúne, viemos já há algum tempo conversando, mas eu ao ponto até de te parabenizar diariamente pela sua coragem, pelo seu ímpeto de trazer essa renovação, de levantar e representar a juventude cataguasense e conquistar brigar por esse espaço na política também. Te parabenizo agora formalmente perante os nossos ouvintes. Boa noite a todos aqueles que estão entrando e nos ouvindo. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, para quem não te conhece, quem que é o Éder Júnior? Então, Zé, primeiramente, muito boa noite, minha gente amiga, a todos os ouvintes que estão aí nos prestigiando, dando início à nossa live de hoje. Uma live de grande importância, né, Zé? Porque é através desse cenário da juventude, da liderança jovem, que eu acredito que a gente vai partilhar de um futuro mais igualitário, né? O Éder Júnior, Zé, é um cara que desde pequeno sonha em ser um grande político lá em Brasília, ser um político na cidade de Cataguases, representar aquele povo da melhor forma possível. Eu quero dar mais. O Éder Júnior é aquele cara assim, ele quer dar igualdade para todo mundo. Ou tem gente até da família assim que fala que eu sou um tremendo de um Robin Hood, mas eu não sou um Robin Hood, não. Eu sou apenas o Éder Júnior, um jovem de vontade, um jovem de coragem, que tem muita convicção nas suas ações, que sabe o que quer, porque é muito importante a juventude engajar nesse movimento político, o movimento popular nas ruas, de cultura, porque a participação dos jovens, como eu sempre te falo, é ela que ingressa em tudo. Mas pegando um pouco da parte do que eu já vivi também, eu já morei em Juiz de Fora, estudei no Colégio de Academia lá, no Colégio Machado Sobrinho, estudei nos Jesuítas também um tempo, mas eu vim para Cataguases bem pequeno, assim, em vista da idade que eu estou agora, e desde pequeno lá em Juiz de Fora eu sempre falava com a minha família que um dia eu viria para Cataguases e aqui eu iniciaria a minha vida política. E estou aqui com você, que é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de estar do meu lado. Obrigado, obrigado. Porque você, Zé, eu vou até fazer em forma de agradecimento e te falar umas palavras de retribuição. Você é um cara que, desde o primeiro dia que eu entrei em contato com você, me deu voz, porque a juventude ela precisa ter voz, precisa de ter participação para atuar. E você é um cara que me deu esse suporte. Eu acho muito importante, você que é um político e será o nosso prefeito, que eu tenho convicção disso, é muito importante você dar essa oportunidade para a gente que é mais novo. Porque a gente vê essa política aí que fica só naquela mesmice, e você dando esse espaço para a gente, já dá um grande suporte para a nossa vida. Eu agradeço muito pela oportunidade, pela sua amizade. Você é um cara nota 10, Nada, não tem que agradecer, não. Isso é obrigação, seria obrigação de todos nós. Parece trivial você falar isso, mas seria obrigação de todos nós. Mas eu não estou tão velho assim, não. Eu me comparo com você, eu estou novo. Estou com 39. Você, se eu não me engano, você vai ser um dos prefeitos mais novos da história de Cataguases. Tem muita gente nos assistindo, dando boa noite a nós também. Josué Barbosa, meu abraço. Meu amigo Humberto Benini, meu forte abraço. Mais conhecido como Humbertinho, um abração, Humberto. Carlos Alberto Batista, meu abração. A Josi, meu abração, Josi, pessoa especial e guerreira. Quem admiro muito também, meu abraço. Ao Gustavo, nosso amigo e fiel companheiro, Gustavo Lima. Meu abraço, Silvio. Muita gente está te prestigiando aqui, desde que você, com essa juventude toda. É uma enorme satisfação ter a presença deles aqui hoje. Nosso amigo Aquiles também. Aquiles, a família, que admiro muito, filho do meu grande amigo e MDBista como nós, o Paulo Mazzini. Meu forte abraço, Aquiles. Oi, André, você trocou num ponto fundamental e eu acho, hoje, pedra primordial para essa transformação política, essa sua coragem de, com 18 anos, né, que você completou há pouco tempo, de colocar
o seu nome aqui com o MDB, brigar por esse espaço que você mesmo citou, que é garantia que vocês também, jovens, e brigar por essas conquistas, né? Você trazer essa renovação, como você muito bem representa. Não é pura e simplesmente a renovação. É uma renovação necessária, mas com conteúdo, com substrato, com conhecimento, né? A gente tem conversado bastante sobre as nossas necessidades, enfrentamos hoje uma pandemia, e você até, quando a gente entrava, estava falando desse prejuízo que todos nós enfrentamos, inclusive na política, e estamos aqui agora com um novo meio, né, através de lives, para nos apresentarmos, conversarmos um pouco. Eu gostaria que você falasse sobre a sua experiência de hoje, com 18 anos, viver numa sociedade que tem uma legislação de 30 anos atrás. O que você acredita nesse retrocesso, vamos assim dizer, nessa prisão que nós vivemos, nessa retrocesso de querer um progresso, um crescimento ordenado na nossa cidade e não conseguimos? Ô Zé, primeiramente, igual você tocou no assunto que eu acho importante, a questão da juventude. O que acontece, Zé? As pessoas, às vezes, confundem por eu ser novo assim, elas acham que se um dia eu tiver um cargo público como vereador, como deputado, como senador, vai ser só pelo esse entusiasmo de eu ser jovem. Eu falo para elas que não, Zé. É muito importante, eu sou jovem mesmo, não vou deixar de defender essa bandeira. Mas o que eu acho que falta aqui em Cataguases? Aqui é o seguinte, vocês não têm que votar em mim e no José, porque o José é mais novo, porque o José é meu amigo, porque você é amigo do José. Você tem que pegar e votar num candidato que ele te dá segurança, que ele vai fazer o melhor para Cataguases, porque a gente vota às vezes por nome, a gente vota às vezes por amizade, e o que acontece, Zé? O retrato disso vem 4 anos depois, igual agora. A gente vê uma cidade extremamente atrasada. Agora que as obras estão começando a serem feitas, e obras desnecessárias, que não dá desenvolvimento e progresso para a cidade. A gente não tem que ficar tapando buraco, a gente não tem que ficar fazendo obra em final de mandato. A gente tem que começar a partir de 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro que a gente mostra a nossa força. Pô, o povo vai lá, vota com maior entusiasmo, com maior convicção, e a gente espera para fazer as obras quando está terminando a eleição. Isso não existe, Zé. Isso não existe. Outro assunto importante que você mesmo tocou é a questão desse código de leis e posturas aí, que é muito atrasado em relação ao Estado, em relação a outros municípios. Por quê, Zé? Vou fazer uma parceria com alguma empresa aqui da cidade, ou com uma empresa de fora. Aí eu vou apresentar um projeto para eles de dentro da empresa. O que acontece? Eu tenho um código de leis atrasado de postura. Como que eu vou dar um incentivo, uma segurança para o empresário se as próprias leis do nosso município é atrasado? Como que eu vou transmitir confiança e convicção no que eu falo? Eu acho que mais do que falar é ter como propor. Então, é muito importante, a partir agora de 1º de janeiro, quem entrar junto comigo, porque eu tenho convicção que o povo vai estar do meu lado, eu acho muito importante a gente dar início lá nessa Câmara para tentar refazer esse código de leis de postura, para a gente tirar a Cataguases do atraso. A gente tem que colocar a mão na ferida, e é agora. A gente vai esperar a nossa dívida com o Estado só aumentar? Não, a gente tem que arregaçar as mangas e começar. Já passou da hora da população ter o retorno que merece. A gente vê a população sofrida, sendo espizinhada por político que promete e não cumpre metade do que fala. Então é isso, Zé. Eu acho que com essa força da juventude, com o nosso entusiasmo, com a minha vontade, acima de tudo, eu acho que a gente vai atingir um progresso desejável aqui para a nossa cidade. Vou dar espaço para você falar, porque eu falo muito, às vezes um pouco do mal do político. É para bater papo mesmo. Nós temos que trocar ideia. Não existe aqui Exatamente. Quem fala pouco, quem fala muito, não. E parabenizar todo mundo que vem participando, a Marilza, meu boa noite, Marilza. Abração, Marilza. Beinha, todo mundo que vem participando conosco aí, meu abraço a todos vocês. Oi, André, essa questão, né, essa alteração de lei, essas reformulações, essa atualização da nossa lei, junto com o plano de mobilidade, a atualização do plano diretor,
Isso é necessário para a gente ver o crescimento dessa sociedade atual, né? Em pleno século XXI, você ter essa modernização também, até para o avanço que você fala, que você tocou muito bem, desse comércio, dessa classe comercial e empresarial. Cataguases tem muito para crescer e acredito que passa por essa necessária modernização de nossa legislação. Você tocou muito bem nesse ponto. Mas abordando essa questão e essa reformulação toda, nós vamos ter, veja você que pela Justiça Eleitoral, por dados da Justiça Eleitoral, algo em torno de mais de 150 milhões de jovens vão estar aptos para participar e votar nessa eleição de 2020. E algo em torno de 10%, 1,5 milhão, representa o primeiro voto, né? Então, você vê que essa preocupação que nós devemos ter, porque eu particularmente, José, acredito muito no poder de decisão da juventude, no poder do jovem de assimilar e reconhecer a necessidade pela qual passamos e escolher muito bem seus candidatos. Mas nós temos e enfrentamos hoje grandes dificuldades por fake news ou por políticos que ainda se apresentem de forma enganosa, e é a necessidade de a gente esclarecer que você deve trazer também nessa conversa com seus pares, com seus amigos, eu quando era jovem e conversando com meu pai, na primeira vez que eu fui votar para deputado, eu virei para ele e perguntei em quem deveria votar. E meu pai, sábio e muito experiente, virou para mim: você pega o jornal e vai ler. Né? De você não ter essa influência, ou seja, essa necessidade do seu voto, você representar e escolher o seu correto candidato, né? O que te representaria de melhor forma e o que falará por você. Eu tenho essa preocupação, sei que você também tem essa, e por isso que você vem brigar por esse espaço, brigar por essa voz, que muito embora é um discurso que eu utilizo, a voz a gente tem, né? A gente precisa de espaço para poder reverberar. Eu sei que você concorda comigo nisso e tem essa preocupação do primeiro voto também. Então, Zé, concordo plenamente com você. O que acontece? Vou até dar um conselho baseado nisso para a nossa juventude, porque é o que eu propus para eles desde o início nas minhas publicações lá, divulgando a live. O que acontece, Zé? Vou tirar como exemplo aqui em Cataguases. A gente vê o seguinte: eu abro o Facebook hoje, tanto pelo lado da juventude quanto do lado das pessoas mais experientes. O que acontece? A gente tem bastante número de candidatos aqui na cidade. Aí eu abro o Facebook, Zé, eu vejo um monte de candidato comentando, saindo desenfreadamente, comentando na foto de outra pessoa, às vezes que nem tem tanto contato. E o que eu quero encaixar dentro disso com o primeiro voto? Você, jovem, você que está aí para votar pela primeira vez, não caia nesse tipo de coisa. Isso não é política. Isso é politicagem daquelas mais sujas que tem. Esse candidato que faz isso, ele não tem nada para propor para Cataguases. Se ele faz crítica a outra pessoa, se ele tem que comentar na sua foto, ele é digno de pena, porque ele não tem capacidade para assumir um cargo dessa magnitude. O candidato, Zé, ele tem que ir para a sua rede social, formar um grupo igual a gente tem do MDB, marcar as pessoas que estão junto com a gente. Não precisa, se eu me destaco, não precisa de eu ir na foto do outro para comentar. Os comentários virão naturalmente. E eu falo isso para a juventude em termos de conselho. Não caiam nisso. Cataguases tem muito a ganhar se a gente passar a prestar mais atenção na hora de votar. Porque é o que eu sempre falo. Quem faz a política andar para frente é a própria população. Está na mão de vocês. Não votam. O instrumento é o voto para essa transformação. E aí, exatamente. O jovem de conhecer os candidatos, conversar e não comprar só por um rótulo que é posto e falso, né? Vamos assim dizer. Exatamente. É necessário conversar, de interação. Esse instrumento de mídia social facilita muito, mas também pode prejudicar com fake news e possivelmente com essa politicagem. Vou citar mais um exemplo, Zé, que você tocou aí no ponto. Igual a tal da cesta básica que a gente vê aí falar. Então, pessoal, às vezes a gente vê até jovem mais humilde que está em casa passando dificuldade com a sua família, Zé. Aí chega uma pessoa e te oferece a cesta básica. Vou dar um conselho para você, jovem. Presente a gente não nega, não, Zé. A gente vai lá e pega o presente. Mas a gente não pode esquecer que o voto é secreto. A gente vota com a nossa convicção. Não deixa de aceitar o presente, não.
pega o presente, aceita ele na hora de votar, você que faz o seu voto. Igual eu sempre friso aqui, o voto é secreto. É hora de mudar, Zé. A gente não pode ficar mais nessa mesmice. Eu chamo a juventude. Juventude, participem. Sentem com a sua família, dê orientações. Vamos eleger 15 vereadores competentes, Zé. Porque não adianta só me eleger lá na Câmara ser 14 incompetentes. O que vai adiantar? Eu vou lutar sozinho lá dentro? Eu quero ter 14 com a mesma força de vontade que eu tenho. Porque o que acontece? A Daiane está confirmando isso aí que você falou. Verdade, não troca o voto por migalhas, porque isso vai doer 4 anos de população. A Jaqueline falou tudo, atenção na hora de votar. É justamente essa preocupação que nós devemos ter, né, Éder? Talvez nós estejamos nesse atraso em que vivemos, porque tenhamos votado mal nesses últimos períodos, né? Infelizmente, nós estamos nesse retrocesso com uma dívida muito alta, a nossa cidade parada no tempo, e eu acho que a participação do jovem, a sua entrada no MDB e essa valorização, outro MDBista que está aí nos acompanhando também, o Rodrigo Arguelles, meu abraço, Rodrigo, grande amigo nosso. Abraço, Rodrigo. É um cara forte, um cara que tem coragem e propriedade para falar também, né, Zé? Sim, com certeza. E tem nos acompanhado também diariamente. Rodrigo Amaral, um abraço também. Está sumido, Rodrigo. Vamos aparecer e conversar um bocado, que nós temos que trocar muita ideia. O Éder, outro dia nós falávamos sobre a necessidade da participação do jovem nos conselhos municipais, né? Uma reativação do Conselho da Juventude para a voz do jovem passar a ter presença, passar a valer. E eu acredito que você também vai comungar comigo nessa ideia de nós trazermos de volta essa parcela da juventude, de ocupar esse espaço e brigar pelas suas garantias, brigar pela sua participação. Mas eu penso mais um pouco além, Éder. Eu acho que nesses todos os nossos conselhos que nós temos na cidade, e todos eles têm grande participação nessa construção legislativa, nessa construção da nossa sociedade, eu acredito que o jovem deveria ter uma vaga, uma cadeira obrigatória em cada conselho. Não é só a reativação do Conselho da Juventude. Nós precisamos colocar o jovem em cada conselho para que ele venha participar, para que ele venha trazer o seu ponto de vista. Tenho certeza que nós podemos brigar por isso, por essa participação do jovem, também nessa situação, não só na política diária, cotidiana, mas também na participação dos conselhos municipais, Conselho Municipal de Saúde, todos esses que fazem parte da nossa construção, da nossa sociedade. Acho que você pensa da mesma maneira, né? Então, Zé, com certeza. Vou deixar. Esse é o mal do político, né? Tem vezes que a gente corta o outro, né, Zé? Mas, igual você estava falando, Zé, eu acho muito importante essa questão do conselho, porque a gente dá mais propriedade para o jovem. Porque, igual eu sempre falo com você, eu vou citar um exemplo. A gente tem que, às vezes, tirar o jovem da rua, porque, igual a gente vê aqui em Cataguases, aqui é uma cidade que não tem muito o que o jovem fazer. Ele estuda de manhã e de tarde. O que o jovem vai fazer, Zé? A gente tem que ter alguma coisa para abraçar eles e atrair eles. Vamos colocar esses jovens para ajudar a gente na política, para ajudar a gente dentro de uma escola técnica, dentro de uma PAI. Vamos pegar esses jovens que gostam, que têm entusiasmo e vontade, para trabalhar do nosso lado. Eu queria tocar até num ponto, se você me permite, Zé, inclusive nessa questão. A gente vê o jovem aqui na cidade, por exemplo. Eu sou um jovem que, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de frequentar um clube, de poder passear às vezes, nem sempre, porque a vida não é só de passeio. Mas eu penso assim, Zé, e aquelas pessoas, Zé, que não têm oportunidade, não têm qualidade de vida para poder ficar viajando, que não têm oportunidade para frequentar um clube, o que ela vai fazer no final de semana, Zé? Aí o que acaba acontecendo? A gente vê alguns jovens encaminhando para a vida do crime, a gente vê alguns jovens indo para o mundo das drogas. É isso que a gente tem que mudar, Zé. A gente tem que investir na parte do esporte, a gente tem que fazer alguns campeonatos, porque a gente vê que o nosso secretário de esporte aqui de Cataguases, o que ele faz para a juventude, Zé? Não faz nada. Não é criticar, mas tem que ser frisado para a população ver o que está acontecendo em Cataguases, porque é algo muito sério. A gente tem que tomar coragem de falar com propriedade a verdade, Zé. Porque muitas pessoas ultimamente estão se acovardando
troca de cargo, por troca de favores, e isso só prejudica a nossa cidade. Isso atrasa até a própria juventude, atrasa você, trabalhador, que levanta cedo para dar sustento para sua família, atrasa a vida dos nossos idosos, que na hora que eles têm que ficar sossegados, estão tendo problemas com infraestrutura aqui na cidade. Então, Zé, eu acho que é um conjunto. A gente tem que trabalhar e colocar esses jovens de maneira participativa, em diversas áreas, na área da educação, na área da política, na área do esporte, e levar a cultura para os bairros. Isso é muito importante, porque através da cultura, do esporte, a gente coloca o jovem na ativa, entendeu? Porque o jovem, ele também não precisa só de estudar, não, Zé. Ele precisa de uma oportunidade de ter interação com seus colegas na comunidade, porque é isso que faz o futuro. Eu vou te dar um exemplo. Cataguases, na sua época, eu sei que você não é muito velho, mas mais ou menos há uns 30 anos atrás, na sua juventude, a gente viu que o carnaval de Cataguases era um dos melhores. A juventude tinha programação. Aí o Diego falando, cultura para os jovens. Começa por aí, cultura, esporte, né? Nós precisamos desenvolver e passa pela participação do jovem nesses conselhos e pela construção disso em conjunto com o jovem. Nós não podemos distanciar o jovem da administração pública da construção dessa não vou falar só de oportunidade e de cultura, né? Muito se levanta a bandeira do jovem, que o jovem tem que participar, e isso não se resume apenas a uma hashtag, né? A participação do jovem nisso tudo, na construção disso, é necessária. Nós chegamos nesse ponto e perdemos muito, nesse período que você falou, há 30 anos atrás, nós tínhamos em Cataguases disputas dos jogos internos de Minas Gerais, jogos do interior de Minas Gerais, do antigo GIME, disputa entre as escolas, o GENG, que tinha em Cataguases. Eu me lembro muito bem do professor Moacir Barbosa, conhecido como Moacir Bobeira, e treinava os jovens ali na Praça Esporte, uma piscina olímpica que nós temos, e hoje não é utilizado, e os jovens com ele saíam daqui para disputar campeonato em Juiz de Fora, além de Paraíba. Eu me lembro muito bem disso. Isso traz não só a participação do jovem através do esporte, mas agora há pouco tempo eu vi aí, dando boa noite para a gente, a Rayane, lá do Leonardo, que está interessada em trazer essa mudança também cultural, com participação em hip hop, teatro, isso tudo o jovem tem que fazer esses espaços, né? A administração pública trazer essa oportunidade para o jovem de construir esses espaços e que isso possa ser explorado, né, Éder? Até mais além, e pensar que o jovem deve ter a confiança da sociedade no primeiro emprego, né? Isso passa pela cultura, pelo esporte, e vai finalizar também nessa questão do primeiro emprego. E aí está aquilo que você falou, a capacitação e a qualificação dos nossos jovens, para eles estarem aptos a enfrentar esse primeiro emprego e serem recebidos pelas nossas empresas. Não adianta nada a gente criar pura e simplesmente empregos na nossa cidade, trazer empresa, sem o nosso jovem estar qualificado, através de uma universidade pública, através de cursos técnicos, capacitantes, para qualificar o nosso jovem. E começa por isso, né? Exatamente, Zé. Essa questão, Zé, que você tocou do GESC e do GENG, ele ainda tem aqui em Cataguases. Só que o que acontece, Zé? Porque eu sempre acompanhei, a minha escola sempre participou, que eu estudava no carro. Muito pouco explorado. Então, o que acontece? A maior dificuldade que eu vejo aqui, Zé, é o seguinte: Cataguases tem se dado até muito bem na questão do esporte, assim, quando tem a participação do GESC. Só que o que acontece? Quando passa, por exemplo, uma escola particular tem mais recurso e propriedade para levar esses alunos para outra cidade para disputar esses jogos. Mas e quando é uma escola pública, Zé? Como que os jovens vão pegar e vão se dirigir para outra cidade? Não tem recurso. A exploração disso precisa ser ampliado e poder ter a esses que precisam, né? A esses necessitados que estão na escola pública, né? É a questão de você uma universidade pública para atender essa parcela, a maioria da população que precisa do poder público. É exatamente isso, Zé, porque a gente vai disputar a GESC lá, a GENG, a gente ganha uma medalha lá, Zé, que não custa R$1 na papelaria. A gente tem que dar suporte ao jovem, dar um diploma, ele alguma coisa do tipo, porque o esporte é a mesma coisa que eu receber uma moção lá na Câmara, é uma coisa de grande importância, porque eu acho que tem que valorizar essas áreas. E para isso acontecer, Zé, sabe o que é muito importante?
a gente escolher um secretário de saúde que é da área, um secretário de esporte que é da área, porque a gente vê essa questão que eu te falei anteriormente, da troca de favor por cargo. Aí, às vezes, você coloca uma pessoa que não tem capacidade, propriedade para estar nesse cargo. O que acontece? Fica igual está aí, não tem oportunidade, qualidade de vida para os jovens. Aí fica tudo atrasado, Zé. É isso que tem que mudar. Na questão do emprego que você falou, que a gente tem que aderir o jovem, colocar isso para frente disso, eu acho o seguinte, Zé, eu acho que aqui em Cataguases era para a gente ter a parceria de outras empresas de fora, a gente montar um outro distrito industrial. Eu tenho como exemplo um lugar perfeito para fazer isso, Zé, mas para isso a gente tem que buscar parceria e ter o que oferecer para as empresas de fora. Ali, indo para Serena, ali, aquele espaço que a gente tem ali na reta da Pampulha ali, aquilo ali, se a gente enchesse de fábrica ali, fizesse uma parceria com os empresários de fora, falasse com ele assim, olha, a gente vai te dar um incentivo, alguma parceria com você, mas eu quero o seguinte, você vai empregar 50% do pessoal, ou 70%, mais ou menos, entre 50% e 70% de Cataguases. Os outros 30% você vai repassar para a região, porque assim, Zé, você dá visibilidade para a cidade, você vai atrair gente lá de Ubá que vai vir trabalhar aqui, gente de Muriaé, e principalmente o dinheiro vai girar na cidade, porque eu vou ter mais oportunidade de emprego, eu vou ter mais gente interagindo dentro da nossa cidade, e o número de habitantes vai aumentar. Mas é o que eu te falo, a gente tem que mudar esse código de postura que é atrasado e ter o que oferecer para o empresário. Código de postura, plano diretor, código de zoneamento, código de obras, tem que ser atualizado. Tudo isso é de 1993, 94. É um absurdo. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, que é, sobretudo, forjado por leis, né, por legislação. E é aquele atraso que nós começamos a falar, né? Eu falo muito de esporte com meu amigo Rafael Guedes, que está lembrando aí que existe o transporte para outro município e que Cataguases já fez bonito no Gengue, faz bonito no Gengue, mas é aquele tal negócio de você ter isso muito pouco explorado. Isso deve ser ampliado, né? Isso deve ser incentivado. Eu converso um cara para a Secretaria de Cultura, de Esporte. O Rafael Guedes é um excelente nome, Zé. Só que eles não olham para as pessoas da periferia. Eles querem gente... Para quem faz o trabalho correto. Ele tem lá um projeto de escolinha de futebol, onde você começa a forjar o caráter do jovem, a construir o caráter da criança, a sua personalidade. E eu converso muito com ele da importância disso. Nós não temos esse apoio mais, essa necessidade de construir essa parceria com essas escolinhas, né? O Adão da Leonardo, o Rafael na Vila Reis, para que a gente possa ter essa construção do jovem, da personalidade do jovem, e inserir ele na sociedade, e mostrar para ele a importância dele participar dessa construção. Éder, me dá licença, eu vou dar um abraço para minha grande irmã, Marília Araceda, que está mandando um abraço para a gente também. Boa noite, Marília, seja bem-vinda. A Gilmara Zacarias, parabéns, seja bem-vindo, Gilmara. E meu amigo Alexandre, da Rádio Melodia, que reclamou que eu não tenho mandado abraço para ele. Ele está com ciúme. Um abraço, Alexandre. Ele é muito amigo do Sertório. Vou mandar um abraço para ele, senão ele vai ficar com ciúme do Sertório também. Um abraço para todo mundo. É isso, Edson. A gente tem que trazer essa participação do jovem. Você representa muito isso, mas é aquele tal negócio, né? Você gerar emprego. A Emília, meu forte abraço, grande amiga Emília Meta. Você trazer a oportunidade para o jovem de gerar emprego, mas ele tem que ter, em contrapartida, a confiança de ser admitido, a confiança de que ele tem qualidade e tem capacidade de trabalhar e trabalhar muito bem. Meu abraço, Ana Machado. Para isso, a gente tem que investir no ensino de qualidade, né, Zé? Dar uma oportunidade, uma faculdade aqui para o pessoal, porque o que os meus colegas até me mandaram, inclusive, que eu deixei uma pauta para eles mandarem lá no direct, no Instagram, é a questão, Zé, deles ter que sair desde cedo aqui de Cataguases e abandonar a sua família, Zé. Ter que estudar fora. Essa questão para eles é muito ruim. Cataguases já era para ter, pela quantidade de habitantes que a gente tem, porque não é pouca gente que temos aqui em Cataguases. Já era para ter uma escola técnica para dar suporte. A gente vê o Colégio Cataguases um espaço perfeito, que é mal usado, na minha opinião. Lá, o Colégio Cataguases é lindo, Zé. É uma referência de cultura, de obras de arte, é perfeito lá.
E você imagina a região, a interação que ia ter se a gente tivesse aqui uma faculdade. Campo oficial, tem todo um espaço para ser explorado, que o jovem pode aproveitar, mas infelizmente é subutilizado ou inutilizado, né? Por falta de política pública, por falta de representatividade. Eu já tive a oportunidade de te contar isso em algumas lives que eu fiz, até com o nosso deputado Fernando Pacheco. Nós conversamos sobre a necessidade de trazer um braço da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, para cá, que era um projeto antigo do Tarcísio Henrique, de 2006, 2007, e que se mostra hoje atual, né? Você ter essa preocupação, eu falo muito, Éder, eu tenho um menino de 3 anos, né? E a gente vê muito isso, que o jovem é o futuro do nosso país. Mas esse futuro, a construção desse futuro começa agora, né? A gente tem que pensar e ver lá na frente, se esse projeto da UENG tivesse sido abraçado lá atrás e tivesse permanecido nos governos que sucederam o Tarcísio Henrique lá, hoje nós teríamos aqui no Colégio Cataguases a UENG trabalhando e funcionando plenamente, já formando as primeiras turmas, né? Não é só... Minha amiga Cássia Oliveira, um forte abraço. Não é só você gerar o emprego ou só cursos técnicos, né? Você dá a perspectiva para o jovem dele galgar um espaço maior através de uma universidade. Eu acho que você que vai enfrentar agora o processo de vestibular reconhece isso, né? Que pela faculdade, pela universidade, você tem a chance de buscar algo melhor e voar mais alto. Então, Zé, é exatamente isso. Eu acho que a educação é o progresso para tudo. Um país sem educação, sem qualidade de vida, não é nada, Zé. Porque é lá na base que a gente tem que começar. Igual eu sempre falo em discursos meus, em conversa com amigos, familiares, eu falo que as crianças são as coisas mais puras que tem no mundo, Zé. A gente tem que investir nela desde lá da base. É uma riqueza que a gente tem, que lá na frente a gente pode conduzir e ter mais frutos através da própria criança, Zé. Eu falo assim, ter mais frutos, por quê? Porque se a gente faz uma boa criança, instrui ela da melhor forma possível, a gente vai ter bons jovens, bons cidadãos, e a gente vai ter um futuro de qualidade. Então, é muito importante, desde lá de baixo, a gente investir em escolas de qualidade, dar suporte na educação. Quando o jovem está mais ou menos na fase entre 13 e 14 anos, Cataguases precisa de uma escola técnica para dar suporte a esses jovens. A gente vê cidades menores do que aqui que já tem escola técnica e até faculdade. Por que Cataguases não pode ter? Eu te falo por que não pode ter, Zé. Porque é incompetência desses vereadores, do nosso atual prefeito e de alguns antigos também. É isso que falta. Eu acho que falta interação. Até o trabalho do seu pai, Zé, as coisas estavam sendo conduzidas da melhor forma possível. A gente pegou o trabalho do Paulo Schell, pegou o trabalho do seu pai, até nesse momento estava tudo dando certo. Só que chegou no momento... Que fique bem claro, o trabalho do nosso MDB. Exatamente, do nosso partido, que sempre estava lá de cima. E a partir depois que o seu pai saiu da prefeitura, Zé, parece que tudo saiu de lado, assim. A gente perdeu a confiança dos nossos políticos por causa disso. Seu pai foi um grande homem que atuou e fez grandes feitos aqui para a cidade. Só não fez mais porque infelizmente, ele... Só não fez mais porque... Infelizmente, ele não teve a oportunidade, né, Zé? Mas ele contribuiu muito. Muito. E acho isso importante, que seja dito, é que os gestores têm que ter conhecimento que a coisa pública permanecerá. Nós vamos passar. Você está começando agora, e eu já um pouco mais à frente do que você, muito pouco mais à frente do que você, alguns 2, 3 anos na frente de você, né? Mas nós vamos passar também, e nós temos que deixar, justamente isso, é um legado. Olhar pelos erros e acertos que nós tivemos no passado e construir esse futuro agora, né? Pensar lá na frente o que nós vamos deixar, né? Pelo que nós vamos ser lembrados. É isso que nós devemos construir, não é? Tá aí a Emília, que participou disso, dessa construção, com o governo Tarcísio Henrique lá atrás, e tem muito a contribuir, sabe muito bem do que eu estou falando. A Ana Paixão também, a Beth, minha prima, Beth Caetano, que está entrando aí, meu forte abraço, Beth, beijão. Sabe muito bem o que é isso, né? A construção e preocupação da nossa gente. E quando eu incluo gente, Éder, eu falo do jovem ao idoso. Nós devemos ter essa preocupação.
a gente, igual você está tocando no assunto do idoso, um assunto muito importante. A gente tem o Lar São Vicente de Paulo. Vou te dar um exemplo, Zé. A gente também tem que olhar pelos nossos idosos, não é porque eles estão lá no lar que a gente não tem que fazer nada por eles, não. Eu acho o seguinte, lá no Lar São Vicente de Paulo, eu acho muito importante, finais de semana, não agora porque está com esse problema de pandemia, eles não podem nem ficar saindo, mas a prefeitura fazer uma parceria lá com a entidade para a gente poder estar levando esses jovens finais de semana para passear nos nossos distritos, arrumar um ônibus para eles, para levar eles para fazer caminhada no nosso horto florestal, que é um lugar muito bonito, que distrai a mente dos idosos, porque eles ficam, às vezes, lá, Zé, eles ficam lá jogados lá, porque às vezes a família não tem tempo também de ir lá. Então, vamos olhar para eles também, vamos dar essa oportunidade. Não é porque eles já estão, digamos assim, no final da vida, que a gente não tem que olhar para eles, não. Olha o que esses idosos, há 30, 40, 50 anos atrás, fizeram para a nossa cidade. Eu quero que, quando eu seja um idoso, eu tenha tudo de melhor, que meus filhos honrem pelo legado que eu fiz. Então, eu acho muito importante investir desde a criança, da juventude, do adulto, até lá na fase do idoso. Porque um dia eu vou ser idoso, eu tenho que pensar lá na frente. Mas o que eu acho, Zé, é que... Essa preocupação com o futuro que você está tendo, que os nossos atuais gestores não têm. Eu acho, Zé, que os nossos atuais políticos, eles acham que eles vão ser imortais. Aquela Câmara de Vereadores que tem lá, Zé, é o presente. O futuro está aqui na sua frente, sou eu e a marcha de jovens que está do meu lado, de posicionamento, de vontade. Igual eu te falei no começo da live, não é só porque eu sou jovem, é porque eu tenho segurança que eu vou chegar lá e vou ter propriedade para atuar da melhor forma possível. Eu tenho segurança em mim mesmo. Eu acho que o começo de tudo é a gente ter segurança no nosso trabalho. E eu tenho certeza, Zé, que eu chegando lá, eu vou fazer uma verdadeira revolução do bem. Cataguases vai avançar e vai ter o progresso totalmente desejável e favorável. É esse diálogo que é necessário, né, para a gente ter uma perspectiva melhor, que hoje o jovem não tem, muito pelo contrário, nós estamos vendo uma cidade estagnada. A última grande obra que nós tivemos foi a Policlínica, e lá já se vão 12 anos, né, e nós estamos vendo em contrassenso isso, uma alta da dívida pública, que hoje bate a casa dos 35 milhões, final do ano, pós-pandemia, isso tende a piorar. Ano que vem, uma queda da receita, é certa, muitas lojas nossas fechando, e nós devemos ter essa preocupação justamente para reconstruir esse futuro, né, Éder? Reconstruir, entre aspas, porque nós temos lá na frente, nós estamos vendo a nossa cidade virar uma cidade de velhos, e sem essa preocupação de ter o velho participando junto com o jovem, de trazer a sua experiência do que foi e do que pode ser. Né? Nós temos muito a aprender com os nossos erros e acertos. Eu estou vendo um grande amigo meu que deixou mensagem, o Bruno Souza, meu forte abraço, minha admiração sempre. Abraço, Bruno. Que também tem uma família. Hoje eu estou vendo muitos MDBistas aí, tenho certeza que aqueles que nos deixaram e fazem grande falta. Eu vou lembrar aqui do meu grande amigo, que nós lembramos outro dia, do Mazinho, que nos deixou há pouco tempo, do Baiãozinho, que seria candidato conosco também. Tenho certeza que eles estão felizes conosco e com a sua renovação, com a sua presença, para levar esse legado do MDB em Cataguases. É uma enorme satisfação ter o apoio do MDB, é um partido que eu sempre simpatizei, né, Zé? Eu estou fechado com vocês 100%. Acredito que o MDB vai fazer uma forma de transformação através do nosso diálogo entre a juventude, você como prefeito também. Mas, tocando no assunto, Zé, que você falou, que a gente teve uma grande obra, um grande feito há 12 anos atrás, que foi a Policlínica, eu acho muito importante, Zé. Algumas pessoas discordam, outras pessoas concordam. Eu queria até que você complementasse depois que eu acabar de falar. A questão da nossa rodoviária, Zé. Eu, sinceramente, vou te falar com propriedade. Eu fico com vergonha, Zé, de receber familiares meus na nossa atual rodoviária, Zé. Porque a gente tem uma rodoviária lá na Taquara Preta pronta e ela não é ativada, Zé. Ela não é ativada porque você bem sabe disso por causa do problema que a gente tem lá com a estrada. Aí eu te pergunto para você e para a população, o que falta, Zé?
Será que é força de vontade ou será que eu tenho que ir lá ensinar os vereadores a fazer o trabalho? Porque eu não consigo entender. A gente vê a legislatura entrar e sair, ninguém faz nada, só quer saber de tapar buraco. Não tem condição uma coisa dessa. O que eu vou dar de progresso? Eu vou deixar de legado para minha família, para os meus filhos e para as pessoas que votarem em mim se eu ficar focado em tapar buraco? Eu jamais, se eu tiver um cargo público aqui, ou seja, em Brasília, eu jamais vou ser o vereador, o deputado tapa buraco. Isso aí não é a minha convicção, não é a minha área. Eu quero dar progresso para a cidade. Muito mais do que isso, eu acho. Muito mais do que isso, trabalhar durante os 4 anos, ininterruptos. Exatamente. O Rafael Guedes está falando aí do Zé do Carmo, do falecido Zé do Carmo, e também do meu grande amigo Renato Vieira, que participaram e construíram também esse MDB de hoje. Meu forte abraço ao Rafael por ter lembrado dessas duas figuras que me fazem grande falta. O Éder, nessa questão da rodoviária, e está aí mais uma obra projeto que não foi acompanhado e que não se deu continuidade, que lá em 2007, 2006, o governo Tarcísio Henrique desapropriou aquele terreno onde hoje funciona a Secretaria de Educação, e a proposta era que ali fosse construída uma nova rodoviária. Eu vejo muito a possibilidade da gente dar continuidade nesse projeto, hoje com uma representação do deputado Fernando Pacheco, e quem sabe um deputado federal, que nós precisamos dessa conquista também. A última que nós tivemos foi a Joana, há 20 anos atrás, 1999, quando ela saiu, e infelizmente isso nos faz falta, né? Isso nos faz grande falta. E eu acho que a gente pode terminar essa obra. Hoje ela vai ter que ser refeita, né? A estrada da Rempa, na subida ali, ela vai ter que ser recapeada, o asfalto reconstruído, mas eu acredito que ali a gente possa funcionar uma rodoviária bem vistosa e com uma estrutura bem melhor, e a gente fazer uma espécie da rodoviária aqui do centro, uma espécie de transferência, né? De você trazer o ônibus, e às vezes no plano de mobilidade que a gente tem que construir, o nosso amigo Huck também passou por aí e sabe muito bem disso, talvez nesse plano de mobilidade que a gente possa construir, juntos, por muitas mãos e pelas mãos dos nossos jovens, a gente possa trazer essa possibilidade do ônibus menor para o trânsito dentro de Cataguases e fazer dessa rodoviária nossa aqui do centro apenas um ponto de apoio, para servir como transferência da pessoa que vem da Taquarapeta para transferir para a Granjaria, por exemplo, pagando bilhete único. Existem muitas possibilidades e muitas variáveis. Ô, Éder, nós estamos estourando, infelizmente, passou muito rápido. O nosso papo é sempre muito sadio e muito inteligente, pelo que você apresenta. Meu agradecimento a Rayane também, por mencionar também a necessidade da nossa rodoviária. Eu te agradeço, Éder, mais uma vez, te parabenizo pela sua força, pela sua coragem de mostrar essa representatividade jovem, essa necessidade de trazer uma transformação, mas uma transformação com conteúdo, com substância e com conhecimento. É isso que você representa para mim. Meu forte abraço, te agradeço, e meu nome está sempre à sua disposição, à disposição do MDB, e meu boa noite a todos vocês que estiveram presentes conosco. Ô Zé, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu, e dizer que foi de grande importância essa live para mim e para a população também, Zé, porque é muito importante a gente alertar elas, a população, alertar os nossos jovens, porque, como eu falei no começo da live, a gente tem que focar, Zé. A Cataguases não pode viver mais 4 anos de incompetência. Vamos eleger a Câmara capacitada para fazer as coisas acontecerem. Então, na hora que você for votar, não estou pedindo voto nem para mim, estou falando do cenário geral. Não vota no candidato que é incerto, no candidato que é duvidoso. Vota no candidato que está preparado. Aquele candidato que vai mexer na ferida e vai fazer uma verdadeira renovação. Porque se a gente ficar na mesmice, Zé, a gente vê trabalhos que se destacam, os trabalhos mais bonitos e que destacam é aqueles que têm algo de novo, que propõem as coisas para a nossa população. Então, meu total agradecimento a todos vocês. Me despeço de você agradecendo pela oportunidade que você, que a Gabriela, que todo mundo aí do escritório sempre me dá. Você é um cara nota 10, por isso que eu estou te apoiando como prefeito, não é só pela amizade, é pelo seu potencial, a sua capacidade, você é um conhecedor de leis. Então, isso vai ser muito importante na nossa construção de uma nova Cataguases. Meu total agradecimento a vocês. Quero dizer para vocês manterem firmes
Quero dizer para vocês, população, para manter firme e aguentar, porque a partir de 1º de janeiro a mudança vai acontecer. Vocês podem confiar em mim, na pessoa do Zé, porque realmente eu falo com vocês com propriedade, com convicção. Cataguases vai viver um novo tempo a partir de 1º de janeiro. Despeço de vocês com a minha fala. Lutar pelo povo como um dia Deus lutou pela terra. Que Cataguases vença a partir de 1º de janeiro. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Éder. Boa noite a todos. Um ótimo resto de semana para todos nós e que Deus nos abençoe e nos dê muita saúde. Forte abraço, Éder. Saúde, pai. Abraço.